Boa noite, galerinha do Dando Entrevista. Sextou aqui no Dando Entrevista, que coisa boa. Quanto tempo faz que a gente não faz uma entrevista na sexta-feira, né? Nunca mais a gente tinha começado aí uma live na sexta, mas hoje nós vamos sextar com boas notícias. Ela que é inspiradora aí no Instagram, cheia de boas notícias, tem um projeto maravilhoso, jornalista Ana Carolina Curvelo. Conheci ela no Instagram e eu tô super curiosa para conversar, para dividir experiência e o trabalho dela é fantástico. Não vou perder mais tempo para que a gente possa ter um papo descontraído, mas também com muita informação. Quando duas jornalistas se juntam, é para bater papo, é para informar, é para entreter, principalmente numa sexta-feira. Oi, Carol, seja Olá! bem-vinda! Obrigada, tudo bem, Dani? Tudo jóia? Realmente estamos. Que prazer estar com você, porque eu estava falando aqui nos stories e tudo, que o seu perfil é alto astral. A gente já inicia, já abrindo ali o feed cheio de alto astral, cheio de boas notícias. Você é alto astral, né? E foi muito bom conhecer o seu perfil. Eu conheci o seu perfil através do da Cleides Batista. Eu sou amiga dela. E quando eu conheci seu perfil, eu falei, gente, que mulher fantástica, que energia boa, que trabalho bacana. Eu tenho que levar ela no Dando Entrevista, eu tenho que conversar com ela. E eu estou muito feliz de ter você aqui, viu? Obrigada mais uma vez. Que legal, eu que agradeço, né? Jornalista também, você, que coisa boa. E é sempre bom mesmo a gente estar divulgando boas notícias nesse tempo que nós estamos vivendo, principalmente, né? Onde as más notícias, infelizmente, estão predominando. Então, é uma forma mesmo de levar esperança, né? E da gente não perder a esperança. Esperança de dias melhores, esperança de que existem pessoas boas e que existem coisas boas acontecendo também. Com toda certeza. Eu quero já receber aqui a Núbia Mendes, que já está conosco. Quem for entrando já pode ir compartilhando essa Oi, live. O papo Núbia. vai ser gostoso, vai ser divertido e cheio de boas notícias. Carol, eu sempre começo aqui as minhas entrevistas com uma pergunta que eu faço para todo mundo, a mesma pergunta, mas eu costumo dizer que todo mundo, mesmo tendo a mesma experiência, porque a gente está vivendo aí um caos, tem algo diferente para ensinar, né? E eu vou te fazer a mesma pergunta, vou repetir. O que você viveu de mais impactante nessa pandemia? O que mais mexeu, tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional, que você vai levar de experiência para a vida inteira? O que foi de mais impacto que essa pandemia causou na sua vida? Primeiramente, eu acho que foi essa mudança na minha mentalidade, né? É, Foi claro, um baque, né? Para quem não sabe, eu sou jornalista, trabalho como assessoria, né, na assessoria de comunicação de um senador e mãe de duas pequenas, uma de 4 anos, vai fazer 5, e outra de 2 anos e quase 3 aninhos já. Então, assim, foi um susto muito grande, né? Ter que lidar com as tarefas de casa, ter que lidar com home office, ter que lidar com as crianças, que elas também não deixaram de estudar na pandemia, né? A escola ainda passava as atividades. Então foi um choque de realidade muito grande, assim, né? Ter que se adaptar a esse novo tempo. E isso para mim mexeu muito com a minha mentalidade, mexeu muito assim com a minha saúde mental. E eu tive que buscar ajuda. Tive que buscar ajuda psicológica. Eu falo assim, nossa, eu cheguei a um nível que eu sempre julguei muito essa questão, né, de procurar ajuda psicológica, achava que a gente tinha que enlouquecer, né? Claro que não precisamos chegar a um nível assim extremo, né, de loucura. Pelo contrário, quando eu vi que as minhas emoções estavam muito alteradas, o meu humor estava muito alterado, aí caiu, virou a chave e falei assim, não, tem que procurar ajuda, porque estava me afetando, né, com as minhas filhas, estava me afetando no meu trabalho. Então, eu procurei ajuda psicológica, fiz terapia durante uns 3 meses no ano passado. Isso foi o quê? Um mês de confinamento, né? Que a gente fala, né? Foi depois de um mês de confinamento em casa, eu já não estava dando conta. Aí fiz acompanhamento, e aí, quando a minha psicóloga teve que entrar de licença maternidade, aí eu falei, gente, eu preciso achar alguma coisa. Alguma coisa para me fazer bem, alguma coisa onde eu possa desopilar
E aí foi quando surgiu a ideia do jornalista positiva. Então, esse para mim foi o grande boom mesmo dessa pandemia, porque aí eu vi a necessidade de procurar boas notícias. Porque na mídia, na imprensa, a gente só estava vendo notícia negativa, mortes e mortes, e a pandemia que não passava, e a gente sem poder fazer nada, ficando enclausurados em casa. Eu falei, não, gente, não é possível que o mundo está tão... Ai, Só assim, caos. né? Ficou só caos. Aí realmente foi quando até surgiu a minha frase, né? Em meio ao caos, há sempre boas notícias. Então, eu percebi assim que existem sites, inclusive, que só trabalham com boas notícias. Então, eu comecei a tentar disseminar um pouco mais desse trabalho que as pessoas fazem. Eu ainda não tenho um tempo assim de estar apurando, escrevendo boas notícias. Então, eu pensei em ser um canal de boas notícias, um canal que possa também estar levando essas notícias positivas, até mesmo no G1, nesses sites de notícia, tem boas notícias. Sim. Só que elas, às vezes, ficam lá embaixo, né? Às vezes a gente tem que rolar, procurar para encontrar as boas notícias, né? Porque as manchetes principais sempre é o caos, sempre é uma tragédia, sempre é alguma coisa realmente impactante. Então, eu me senti assim, muito feliz emocionalmente, né? E comecei a tentar levar isso para as pessoas. E foi um bom resultado, porque muita gente veio comentar assim: nossa, Carol, realmente estava precisando de um respiro, de ver que existem coisas boas acontecendo, porque as pessoas estavam perdendo a esperança. Né? A gente só via notícias ruins, notícia ruim atrás das outras. E assim, pessoas se curaram, pessoas começaram a fazer a diferença na vida dos outros. Então, isso vai servindo de um incentivo para a gente. Não que a gente tenha que se descuidar, pelo contrário, que a gente tem sim que se cuidar, tem que reforçar os nossos cuidados, mas acreditar que assim, algo bom também pode acontecer conosco, né? Algo bom pode acontecer. Então, assim, é não perder a esperança mesmo. Eu acho que esse foi o marco da pandemia. Com certeza, foi fantástico você falar isso e foi providencial, porque a gente entrou no Setembro Amarelo e a gente está aí num mês de reflexão sobre a prevenção do suicídio, sobre depressão, e tem tantas pessoas que se sentem envergonhadas de sentir tristeza, de não conseguir diferenciar o que é tristeza e o que é depressão, e chega um momento que a gente precisa buscar ajuda, gente. Né? Eu também já precisei de terapia, eu também era igual você, eu tinha um certo preconceito, e quando fui buscar ajuda vi que não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, é uma ajuda muito saudável, necessária, e é tanto que você saiu dessa ajuda ajudando outras pessoas, né? Divulgando boas notícias, isso é fantástico. Então, providencial essa entrevista e providencial esse testemunho, né? Para que as pessoas se conscientizem de buscar ajuda, não deixa chegar no fundo do poço, não, porque se a gente deixar, a gente não tem força às vezes. Muitas vezes, sozinha, a gente não tem força. Né? Exatamente. A mente é perigosa. Muito, muito perigosa. E assim, eu sempre fui muito do pressuposto de que eu acredito em Deus, Deus é o meu forte, Deus vai me ajudar. Deus ajuda muito, gente. Mas existem profissionais preparados para nos ouvir, para ouvir todas as nossas lamúrias, os nossos sentimentos, né? Por mais que a gente entre no nosso quarto e converse com Deus, são pessoas preparadas para, às vezes, também ser um sinal de Deus na nossa vida, né? Então, eu vejo que há muito também preconceito em relação a isso. Mas eu sou cristão, eu já tenho Deus na minha vida, eu não preciso, né, procurar ajuda. E pelo contrário, é fundamental a gente reconhecer isso, né? Porque quando a gente está passando por algum distúrbio mental, por alguma síndrome, a gente às vezes não se dá conta. E isso é uma doença mesmo. A gente tem que buscar tratamento, né? Então, o psicólogo, ele consegue reconhecer até se a pessoa está com alguma síndrome, se a pessoa, né, precisa de algum medicamento. Então, é por isso que é tão importante buscar essa ajuda. E com certeza, e é sinal, gente, de que Deus deixou a medicina para nos ajudar. Eu tinha esse preconceito também, porque eu também sou cristã, sou católica, e eu achava que, como eu tinha Deus, eu não precisava de buscar ninguém. Mas aí eu fui entendendo que a mente também precisa de médico, e a medicina foi deixada por Deus. Então, busquem ajuda. Carol, a gente já começou com boas notícias, e eu queria saber
de você, como é que o jornalismo entrou na sua vida? Você sempre quis ser jornalista, sempre teve o dom de comunicar, ou queria ser outra coisa e o jornalismo entrou como oportunidade? Como é que foi que aconteceu? Eu acho que foi assim desde pequena, né? O meu pai é formado em jornalismo, só que eu nunca vi o meu pai como jornalista. Ele trabalhava em assessoria de banco, mas desde pequeno eu sempre tive essa vontade de saber das coisas, de também informar. E aí, uma vez no colégio, quando eu ainda era pequena, acho que os meus 10 anos, assim, fizeram um jornalzinho, né, apresentando. E aí eu me encantei, assim, eu descobri nessa área, assim, a minha vontade mesmo por jornalismo. Tanto que eu prestei vestibular já sabendo que eu queria comunicação, né? Me formei em 2010 na Católica e desde quando eu me formei, por incrível que pareça, eu comecei a minha formação jornalística mesmo, começou dentro de uma emissora católica. Então, desde a minha formação, eu tenho já essa paixão por boas notícias. Eu comecei trabalhando na Rede Vida de Ô, coisa televisão. boa! Então Abençoado lá já o também, caminho. então lá a procura por boas notícias era muito grande, até mesmo na política. A gente às vezes divulgava aqueles aspectos, né, mais de boa notícia, mais para informar as pessoas. E por incrível que pareça, o jornalismo católico, ele assim, ele é fantástico, né? A gente começa a conhecer a nossa igreja mais a fundo. Então eu tive a oportunidade de fazer notícias católicas, né? Notícias que levassem evangelização para as pessoas. Então eu admiro demais assim esse meu trabalho desde a minha formação por conta disso, assim, né? De querer mesmo levar a boa nova para as pessoas, né? E passei também, depois de um tempo que eu saí da Rede Vida, eu fui assessora de deputados federais, então eu tive uma experiência dentro da política também, então por isso eu tenho também um pouco de paixão pela política, de jornalismo político. E depois de um tempo eu consegui na Canção Nova, então eu trabalhei em duas emissoras católicas. E isso já é fantástico, né? Assim, eu participei de um encontro de jornalismo no ano passado ano passado não, ano retrasado com o Monsenhor Jonas, e ele falava assim de uma forma, cara, sublime mesmo sobre a questão do jornalismo, né? Que nós precisamos ser portadores de boas notícias. As pessoas estão sedentas de boas notícias, de esperança. E não é um jornalismo fictício, né? Porque às vezes as Sim, pessoas acham que a gente serve só para contar é, histórias, só para virar um filme. é Mas não, verdade. pelo contrário, é um jornalismo que leva, assim, além da esperança, leva para as pessoas que elas também podem fazer a diferença, né? É aquele jornalismo, assim, educativo, muito mais além do que o jornalismo informativo em si, né? Mostrando para as pessoas, nossa, esse cara conseguiu fazer isso, ele doou a fortuna dele. Existem pessoas que fazem isso, e a gente às vezes fica assim, caramba, será que eu vou doar meu dinheiro? Será que eu posso fazer isso? E as pessoas ficam pensando, gente, existem pessoas que fazem isso numa boa. Então, eu acho que esse tipo de jornalismo, assim, me fascina mesmo, de levar essa esperança, de mostrar para as pessoas que existem soluções, né? Porque quando a gente vê notícias, só notícias ruins, vai criando Ó, o meu gato querendo aparecer na live. Mostra ele! Olá! Ele Os apareceu, eu tava bastidores da passando. notícia! E aí, assim, essas notícias ruins, elas são, claro, para divulgar a realidade, né? O que está acontecendo no nosso mundo, mas elas causam um dano muito grande. Se a gente for pensar assim na revolta, no ódio, no medo que elas causam, é muito grande, é muito grande. Então, por que não, né? A gente também ter essa possibilidade de levar esperança para as pessoas, levar sentimentos bons também, né? Eu acho que precisamos adaptar muita coisa ainda do nosso jornalismo hoje em dia. Com certeza. Você falando aí, eu fui me lembrando do início, de como o jornalismo entrou na minha vida, porque ele também entrou pela religião, pelo jornalismo religioso, né? E eu fui lembrando da Boa Nova que você falou, e eu sempre gostava de encerrar os meus textos numa coluna de uma comunidade católica que eu tinha,
sempre falando disso, que a gente anunciava a boa nova, não só de Jesus Cristo, mas do ser humano. Porque a gente comunicava a essência do ser humano. A gente não só anunciava a mensagem de Jesus Cristo, mas a gente anunciava o que era possível o ser humano ser melhor. Então era uma boa nova para o ser humano ser melhor, formar o ser humano, né? Então todas as minhas reportagens, todos os meus textos, eu fazia questão de colocar que era não só o anúncio de Jesus Cristo, mas o anúncio o anúncio da Boa Nova para o ser humano, né? E você foi falando e eu fui me lembrando de como realmente o jornalismo de hoje necessita dessa essência. Porque não é só comunicar, não é só chegar na frente da televisão e falar o que está acontecendo. Ah, morreram tantas pessoas, roubou tal coisa, tudo bem. Notícia é notícia. Eu fiz uma entrevista aqui há uns 4 meses atrás com o Henrique Chaves, o apresentador do Balanço Geral, né? E ele me falou de uma pesquisa que fizeram, isso me deixou muito preocupada mesmo, que a mente humana, ultimamente, está condicionada a querer ver más notícias. De tanto ver más notícias, a mente humana se condicionou a ver más notícias. Porque eu perguntei para ele, na opinião dele, o que levava as pessoas a darem tanta... Deu um probleminha lá na internet da Carol, vamos ver se vai carregar lá. Vamos só aguardar um pouquinho. Deu um probleminha lá. Deixa eu só ver aqui se vai voltar para a gente... Vou só convidar a Carol de novo. Vamos só retomar o contato. Mandei o convite para você de novo, Carol. Aí. Caiu do nada, ficou preta a minha tela. Desculpa. Sem problema. E aí eu fiz uma pergunta para ele, retomando, por que ele achava que esses programas, né, locais, e principalmente esses programas que dão tantas más notícias, tinham tanta audiência. E ele me falou, ele falou assim, eu não vou falar nem a minha opinião, não, eu vou te falar cientificamente, e as pesquisas mostram. A mente humana está condicionada a isso. A mente humana quer ver sangue, a mente humana quer ver essas notícias que levam a gente à morte. Todo dia a gente quer ver quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram assaltadas. Gente, tem que mudar esse padrão, né? A gente tem que mudar esse padrão. É muito triste a gente já levantar, ligar a televisão e já esperar uma notícia ruim. Então, isso é trágico para a mente humana. É por isso que tantos jovens já estão depressivos. Quantos jovens tiram a própria vida? É por conta disso, né? Então, é muito triste isso, né? Muito. E é o famoso jornalismo sensacionalista, né? Que ele acha que para conquistar os seus ouvintes, os seus telespectadores, ele tem que mostrar sangue, ele tem que mostrar tragédia. Tanto que, assim, se a gente for colocar, por exemplo, analisar um jornal, por exemplo, um jornal nacional, mais de 20 matérias vão ser negativas, né? E aí, sim, dentro dessas negativas, às vezes eles jogam uma outra, ou encerra o jornal com uma boa notícia, assim, para levar uma esperança. Só que a nossa mente ficou condicionada a tanta coisa ruim que aquela boa notícia ele não vai fazer diferença, né? A gente percebe isso nos jornais, a gente percebe isso nos sites de notícias, que a boa notícia, ele tem um destaque zero. Quais são os sites que estão dando agora, assim, redução de mortes, a média de mortes da Covid reduziu muito nos últimos meses? Quais sites que dão? E outra, não tinha nem site dando sobre os recuperados, sim, porque eles achavam assim, se a gente der a notícia das pessoas que se recuperaram, as pessoas vão ficar iludidas achando que já passou. Mas não. As pessoas queriam saber quantas pessoas também estão se recuperando. Por quê? Porque criou uma ideia de que, assim, eu peguei Covid e eu vou morrer. Sim. E aí, assim, claro, se você pegar, você já tem que procurar ajuda. O jornalismo, ele precisa ser aquele jornalismo que vai te informar o que eu preciso fazer. Não é causar um medo nas pessoas que, peguei Covid e agora vou morrer. Não, é informar como que as pessoas têm que lidar com a doença. Outra dica muito importante que a gente quase não vê, como cuidar da sua imunidade.
ela está muito associada à baixa imunidade das pessoas, às Exato. doenças genéticas, a doenças que já são, assim, doenças recorrentes, né? Então, por que não mostrar para as pessoas, quem se recuperou? O que essa pessoa fez? Qual foi o fator que levou ela a se recuperar? Estamos vendo que tem sequelas, né? Também, claro, a gente também não pode negligenciar essa doença, porque muitas pessoas tiveram, se recuperaram, mas estão tendo sequelas. Mas justamente porque é uma doença nova, é uma doença que a gente ainda está estudando, né? A medicina está estudando, e graças a Deus chegou a vacina, né? Graças a Deus a gente está tendo agora essa oportunidade de buscar mais o quê? Mais imunidade contra o vírus, né? Nós estamos fortalecendo o nosso sistema imune. Então, me preocupou muito essa questão mesmo das divulgações das notícias da pandemia, porque a gente só via realmente notícias ruins atrás de notícias ruins. E quando eu comecei a divulgar os recuperados, nossa, as pessoas ficavam assim, ai, graças a Deus tem pessoas se recuperando. E a diferença é muito grande, não é que a gente está desmerecendo os óbitos, Deus me livre, né? Eu perdi a minha avó para essa doença, eu sei o tanto que é terrível a gente passar por isso, ter que lidar com isso, mas a vida, ela passa, e ela está passando muito rápido para as pessoas. Quem mais vai sofrer as consequências dessa pandemia é a geração da minha filha, é a geração dos adolescentes, é a geração assim que eles estão sendo privados de muitas coisas, privados da educação presencial, né, por conta dessa pandemia. Então, assim, a gente tentar, eu acho que assim, o jornalismo nesse momento ele deveria mostrar formas de recomeçar, pessoas que perderam seu negócio, o que ela pode estar fazendo agora para recomeçar, né, para abrir um novo negócio, para assim, deixar a mente mais ativa, o corpo mais ativo, né? Porque senão a gente fica preso naquela questão, não posso fazer mais nada, estou preso, né? E claro que mesmo tomando vacina, a gente tem que seguir os cuidados, é fundamental isso, não podemos ser negligentes, né? Eu acho que o nosso papel tem que ser esse, de mostrar soluções. As pessoas estão precisando de soluções. Com toda certeza. Então, Carol, nisso tudo que a gente falou de dar boas notícias, eu queria que você resumisse aí o que é, então, no seu conceito, porque você está trabalhando tão bem com isso, o que seria o jornalismo positivo? Não é só dar boas notícias, mas sim, eu acho que é mexer com o ser humano, né? Dar aquele chacoalhão. O que você resumiria aí que é o jornalismo positivo e o que a gente poderia realmente entender como jornalismo positivo? Olha, o site Só Notícia Boa e o Razões para Acreditar, eles são um exemplo que eu acho sensacional do jornalismo positivo. Inclusive, quem ainda não conhece a história do Rinaldo, ele que foi o fundador do Só Notícia Boa, eu super convido a conhecerem. Ele era jornalista de sensacionalismo. Ele só divulgava notícias ruins. E ele foi questionado pela filha dele sobre isso. Nossa, pai, mas que mundo bom que a gente vai ter se você só divulga notícias ruins? Que choque, né? hein? E aí ele se deu conta. Então foi quando surgiu o Só Notícia Boa, esse portal de notícia fantástico. Gente, você tá naquele dia estressado, você tá naquele dia assim desmotivado, sem esperança. Você entra lá, você parece que é um bálsamo. Realmente, você fica assim, nossa, existem coisas boas acontecendo. Da mesma forma, Razões para Acreditar. Então, o jornalismo positivo, ele não é aquela positividade tóxica de que só existem coisas boas o tempo inteiro, não. O jornalismo positivo, eu penso que ele é uma forma, assim, de levar as pessoas a uma maior conscientização, levarem as pessoas a refletirem melhor sobre o mundo em que estamos vivendo. Muitas boas notícias são relacionadas ao meio ambiente, muitas boas notícias são relacionadas à solidariedade. É fazer com que a gente pense no próximo e pense nos nossos atos. Uma frase que eu tenho usado muito ultimamente nas minhas redes sociais é: se você quer a diferença no mundo, faça a diferença.
Então, o jornalismo positivo tem essa enorme gama de possibilidades de mostrar para as pessoas que existem pessoas fazendo a diferença, né? Se a gente for pesquisar nessas boas notícias, elas são de pessoas fazendo a diferença na vida do outro. São histórias motivadoras, são histórias de esperança e que eu acho fantástico. Muitas são milagres. E milagres, as pessoas têm receio de contar. Sim. Ah, eu consegui passar num vestibular, eu consegui um carro novo, eu consegui um bom emprego. As pessoas não contam boas notícias. Não. As más notícias são rápidas. Na hora. Morreu alguém, algum parente, alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, você já sai falando para Deus o mundo. Agora, se você conquistou alguma coisa na sua vida, eu não vou contar porque fulano vai ter inveja. É verdade. Né? As pessoas têm esse receio de contar boas notícias. É verdade. Aí, às vezes, eu fiz uma live também com o do Paz na Mídia. Paz na Mídia é fantástico. Ele faz esses estudos recorrentes do que está saindo na mídia referente às coisas negativas e positivas. E eles apresentaram até um projeto popular, né? Tá ainda precisando de apoio, que é cota de boas notícias. Então, para incentivar essa questão do jornalismo positivo, para que no Jornal Nacional, por exemplo, pelo menos 10% do jornal seja dedicado às boas notícias. Um jornal impresso, que ele tem, então, uma editoria de boas notícias, mas que na parte da página principal, pelo menos 10 notícias boas. É fantástico o projeto. Legal. Só que a gente sabe que não vai, às vezes, assim, as pessoas não dão muita importância para isso porque elas não entendem o impacto causado pelas notícias negativas. E aí tem gente que acha que assim, mas aí a gente vai estar criando pessoas positivamente tóxicas. Gente, pelo contrário. Pelo contrário, a gente vai estar vai estar conscientizando e levando as pessoas a acreditarem em uma sociedade mais solidária, em uma sociedade que saiba respeitar o próximo, porque o que a gente mais está precisando hoje em dia é respeito, é empatia, né? De você, assim, valorizar o que os outros fazem, né? Não desmerecer. E como a gente está passando por um momento em que mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas, milhões de brasileiros estão passando fome, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que fazer a diferença. E às vezes divulgando essas campanhas de solidariedade, né? Esse é o papel, eu acho, que o jornalismo positivo ele tem e que é tão necessário para hoje em dia, né? Não, e você tocou num ponto fundamental aí, que é a empatia, porque quando você fica contaminado de notícias ruins, até numa roda de conversa, o que você vai falar é só notícia ruim. Quando você está conversando com alguém que assiste só esses jornais, que só lê jornais sensacionalistas, você só escuta esse tipo de assunto. Esses dias eu estava conversando com um colega meu que ele é fissurado por aqueles jornais que escorrem sangue. E você não consegue ter outro tipo de conversa, a não ser, você viu fulano que morreu assassinado com tantos tiros, e eu, não vi. Você viu fulana que foi estuprada, não vi, eu não gosto. Eu falei, mas vem cá, você só vê isso o dia inteiro. Você não viu nada de bom hoje? Você não viu, não assistiu nada, não leu nada de bom hoje? Não, foi o jornal que eu li. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, então não leia mais jornal. Deixa esse jornal, pelo amor de Deus. É melhor você não ler jornal. Esse tipo de jornal, não. Porque isso contamina realmente e você perde totalmente a empatia pelo outro, pelo ser humano. Exatamente. E outra, você perde a consciência de que o mundo é assim mesmo. Aí ele virou para mim e falou assim, Dani, mas é o mundo que a gente vive. A gente tem que saber. A gente tem que saber que é o mundo que a gente vive, a gente tem que saber para a gente se proteger, porque o ser humano é assim mesmo. Eu falei, opa, não, o ser humano não é assim. Existe maldade no mundo? Existe, mas não é o ser humano em geral que é assim, não. Não é todo mundo que é assim, não. Então, assim, é uma roda, né? É uma contaminação que vai gerando na mente das pessoas que gera medo, e gera insegurança e não tem empatia. As pessoas vão achando, o mundo é violento mesmo, para que eu vou fazer a diferença?
o mundo é violento mesmo, é nojento, para que eu vou fazer bem para aquela pessoa ali, né? E Não faz tem uma diferença. das notícias, exatamente. E uma das notícias que eu vejo que tem o maior impacto na nossa sociedade é quando são notícias relacionadas à justiça. Por quê? Ah, tal pessoa roubou e não foi presa. Aí ela pensa assim, então eu posso roubar porque eu não vou ser presa. Exatamente, A a justiça não corrupção funciona. não funciona. Então, assim, quando a gente vê aquelas notícias de que o corrupto foi solto, ah, o corrupto posso roubar que não vai me acontecer nada. Posso fazer isso que a justiça do Brasil é falha, né? Já que a mídia divulga tanto esses casos de. Então, assim, as pessoas vão criando achando que aquela ali é realmente a realidade dos fatos e, né? Então vou viver aceitando isso, vou viver acreditando nisso e pronto. E acha que as coisas são dessa forma, né? É muito complicado. Carol, você faz um trabalho muito bonito com a política também. Você mostra o outro lado da política que também foi condicionado para a gente, só o lado ruim. Mas você está tentando mostrar o lado bom, né? Com o seu quadro aí na internet, o Giro Positivo do Legislativo. Como é que surgiu essa ideia? Você já disse aí que trabalha como assessora de imprensa, mas como é que surgiu a ideia de fazer esse quadro na internet? Como é que as gravações? Como é que surgiu o projeto? Conta um pouquinho dele pra gente. Então tá. Mas antes eu vou fazer rememorar um fato que aconteceu comigo e que me fez acreditar muito nessa questão das boas notícias na política. Esse senador que eu trabalho, ele que me chamou para trabalhar com ele. E foi assim, depois de eu ter escrito uma notícia positiva sobre ele. Qual foi essa notícia positiva? De que ele foi o parlamentar mais econômico, o parlamentar que teve praticamente gasto zero, né? E nós sabemos que parlamentares têm regalias, eles têm direito a não sei quantos mil por mês para gastar com passagem aérea, com o escritório, além do salário alto. Então eu fiz essa notícia em dezembro, quando foi em janeiro, final de janeiro, ele me chamou, que ele gostou da notícia que eu tinha escrito, gostou do meu trabalho. E ele foi, inclusive, o parlamentar que criou a Agência das Boas Notícias no Ceará. Legal. Então, assim, isso já me cativou muito, né? Eu já estava com um projeto eu tinha, na verdade, entrado com um projeto com uma amiga minha para a gente criar um site de notícias do Legislativo, né? O Parlativo. Acabou não dando muito certo, né? A gente criou ele em dezembro e não vingou. E aí foi quando eu fiz a notícia para esse site e esse parlamentar me chamou. Desde quando eu estive na Rede Vida, eu sempre foquei muito nessa questão das pautas positivas no Congresso, né? Do que estava em discussão, do que era importante para as pessoas tomarem conhecimento. E a gente tem aquela impressão de que realmente política é só coisas ruins. Quando você abre a editoria de política, é corrupção, projetos negativos que vão impactar a sua vida, que vão aumentar os direitos dos políticos e o salário mínimo, né? A gente já nem espera nada de bom, né? Para a sociedade. Exatamente. Exatamente. E eu fiz uma formação em assessoria e consultoria legislativa. E o meu TCC foi em cima da cobertura midiática no Congresso, né? Quais são os destaques que a mídia dá do Congresso Nacional? Quais são as pautas que viram notícias? O que não vira? Agora, o momento do Congresso é o quê? CPI da pandemia. CPI. Você quer procurar política, Congresso Nacional, é só CPI da pandemia. Até os projetos que estão sendo votados no plenário, a mídia fala assim, uma coisinha ou outra. Abafou. Abafou. E aí, agora, com o retorno das comissões, né, por mais que eles estejam semipresenciais, as comissões voltaram. E as comissões, elas têm um papel muito importante, porque existem projetos de lei de iniciativa popular, de deputados, de senadores, que são aprovados de forma terminativa nas comissões. Como assim? Elas passam nas comissões, o projeto trata sobre educação, então ela vai passar na comissão de educação, numa outra comissão, né, social e, por último, na CCJ. Mas, às vezes, aí esse projeto ele pode ser terminativo nas comissões. Então, ele é aprovado nas comissões, ele já sai de lá
Começou na Câmara, ele vai para o Senado. E aí é analisado nas comissões. E depois que é analisado nas comissões do Senado, se for aprovado, tudo certinho, vai para a sanção. Então, existe esse trâmite de projetos que são aprovados que as pessoas nem sabem, nem têm conhecimento. Só sabem, às vezes, depois que já foi sancionado, ou nem sabe que está em discussão para pressionar por aquela aprovação. É até interessante que teve uns projetos que eu achei sensacional na semana passada. E eu descobri esse projeto, e aí eu fiquei acompanhando a votação do plenário da Câmara para saber o resultado. É um projeto que coloca a questão dos absorventes íntimos nas escolas para as estudantes. E eu fiquei fascinada. Eu falei, gente, mas isso já não é lei? Isso já não existe isso? Como É verdade. assim, né? E aí eu fiquei acompanhando esse projeto. Eu ia divulgar na quinta-feira, né? Que é a quinta-feira que eu decidi para o programa, porque as votações ocorrem terças, quartas e quintas. Então, foi o dia que eu achei legal fechar com o giro positivo, que a gente faz o balanço da semana, né? O que foi aprovado nas comissões. E aí esse projeto estava para ser votado no plenário, faltava, assim, 1 hora para eu postar o giro positivo. Eu falei, não, agora eu vou ter que ver o resultado. Porque eu achei muito interessante esse projeto, né? Assim, é um projeto que ele acabou sendo direcionado ao plenário ele ainda precisava passar nas comissões. Mas como na primeira comissão ele era de relevância, eles podem já jogar para o plenário, que é mais rápido até. Então, foi urgência, votado no plenário e aprovado. E agora vai para o Senado. Então, existe esse tipo de projeto que às vezes as pessoas não conhecem, não têm conhecimento. E é um projeto importante para as mulheres, para as estudantes, né? Muitas estudantes, às vezes, deixam de ir para a escola quando estão menstruadas, porque não tem condição de estar comprando um absorvente. Então, eu vi como um projeto muito positivo. Sem contar que teve outros projetos muito bacanas também já, né? Ontem eu coloquei o segundo episódio dessa série de Boas Notícias do Legislativo e está sendo muito legal, assim, né? Como eu já faço parte lá dentro, para mim é mais fácil agora estar acompanhando mesmo as notícias que saem, monitorando o site da Câmara e do Senado, e foi uma forma bacana de estar divulgando mesmo esses projetos positivos que podem impactar positivamente, né, a vida das pessoas. Isso que eu ia te perguntar, para você gravar lá dentro, então como você já trabalha lá dentro, para você é um pouco mais fácil. Você já passou por algum perrengue, assim, de alguém te travar, de alguém te impedir de gravar? Porque a gente que é jornalista tem os nossos jeitinhos, né, de chegar nos lugares assim, que a gente quer gravar, mas você teve algum impedimento? Não, ainda não. A diferença é ter o crachá mesmo. O crachá já faz toda a diferença. O único perrengue que eu passei foi inventar caminhar do Senado para a Câmara gravando. E aí, eu de máscara, assim, ofegante, né? Quase sem ar já. Fiz uma baita caminhada, mas foi super legal, deu certo. Fiquei meio ofegante no vídeo, mas funcionou. Que bacana, a gente viu um making off que você colocou lá no seu vídeo, eu achei muito bacana. Eu falei, não, eu preciso perguntar para a Carol, porque a gente gravar ali dentro, eu já tentei fazer gravações ali dentro, e quando eu era do jornalismo religioso, eu fui cobrir uma votação, uma premiação, uma vez, de um deputado católico. E foi muito difícil, porque eu não conseguia gravar nada, tinha que ser de muito longe, tinha que ser muito longe, e eu tentava fazer uma passagem, pelo menos de um pouquinho mais de perto, e eu não era permitida de forma nenhuma, porque eu não tinha crachá nenhum, né? Mesmo sendo jornalista, e a minha curiosidade era essa, como que ela consegue? Mas estando lá dentro é bem mais perto. Então, gente, eu estou muito feliz com esse papo, porque assim, a gente se identifica não só no trabalho, na vocação, mas também de como surgiu o desejo de dar notícias, e é muito bom a gente se identificar no papo, e como Deus junta as pessoas. Então, Carol, eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. O papo foi tão bom que o tempo passou e a gente nem percebeu. Então, eu quero te desejar todas as boas notícias, todas as bênçãos de Deus para o seu trabalho, que você continue dando muitas boas notícias para nós. E pode dar o seu recado, pode falar aí como as pessoas podem acompanhar. Você tem o seu canal lá no YouTube, eu quero que você deixe aqui todos os seus endereços para que a gente possa te acessar lá.
Então, eu agradeço demais esse convite. Eu acho que as pessoas estão sedentas mesmo de boas notícias, né? E a gente tem que ser portadores, sim, de levar esperança. Eu falo assim, as redes sociais, elas nos limitam muito hoje em dia. Muito. Se você não paga, você não tem o alcance que você quer. Então, eu não tinha um canal do YouTube, eu decidi abrir o canal do YouTube, assim, como uma forma também de estar colocando os meus vídeos, de estar divulgando as minhas coisas. Então, eu tenho o Café de Boas Notícias, todo domingo de manhã. Eu posto esse Café de Boas Notícias, que é para começar o dia bem, né? Eu leio as notícias que estão positivas, tomando meu cafezinho e batendo Tomando um aquele papo com cafezinho, aqueles, super legal. com aqueles que quiserem, né, começar o dia sabendo das boas notícias. Então, é isso que eu faço. Tem agora esse giro positivo, né? Toda quinta-feira às 6 horas. Então, é o horário que eu decidi colocar justamente pelo fim das votações, né, das decisões no Congresso. E todos os dias, pelo menos, eu tento colocar boas notícias nos meus stories, boas notícias que são, às vezes, compartilhadas em outros perfis, para as pessoas terem conhecimento. É um perfil, assim, que é, além de profissional, pessoal também. Né? Eu não deixo de compartilhar a minha vivência cristã na igreja, as minhas experiências com a minha família. Eu compartilho muito, assim, questões pessoais. Já teve gente, nossa, mas eu acho que você expõe demais a sua vida. Falo assim, não é uma questão de expor a vida, é uma questão de mostrar, assim, para as pessoas que eu sou humana, assim, por mais positiva que eu tento ser, eu tenho as minhas dificuldades. Então, muita gente que me acompanha já viu, às vezes, reclamando das situações do trabalho, da situação de lidar com pessoas difíceis, né? Então, é um espaço também que eu tenho para estar, como é que eu falo, assim, me esvaziando dos meus sentimentos, né, das minhas angústias. E, claro, sempre com essa vertente positiva, né? Esse mês, aproveitando a questão do Setembro Amarelo, vou voltar muitas coisas para isso, né? Inclusive, eu vou fazer uma live segunda-feira, viu? Tá super convidada para Vi acompanhar. lá. Uma live com uma psicóloga para a gente desmistificar essa questão da terapia. Então, assim, é um trabalho que eu faço com todo amor, é totalmente voluntário, não ganho nada com isso, mas eu ganho aquela satisfação, aquele bem-estar, aquela alegria de estar podendo levar esperança para as pessoas. E por fim, gente, não tenha vergonha de divulgar algo bom da sua vida, não tenha vergonha, não tenha. Você vai estar ajudando muitas outras pessoas. A inveja é passageira, mas o bem que você faz na vida dos outros, cara, isso é eterno. Isso dura para sempre. Então as pessoas estão sedentas de boas notícias, as pessoas estão sedentas de milagres. Milagres acontecem o tempo inteiro. Só que a gente tem que saber a forma correta, às vezes, de levar isso para as pessoas, né? E é isso, eu acho que essa é a missão. Essa é a nossa missão como cristãos, é a nossa missão como pessoas do bem. É isso que a gente tem que fazer, diariamente. A nossa amiga querida Cleides entrou aí agora. Oi, Beijo, Cleides! Amo você, querida. Tudo que a Carol falou nessa live foi providencial e eu concordo com ela. Testemunho é necessário e Deus toca a vida do outro muitas vezes através da nossa, né? Então, às vezes, uma coisa que você viveu e partilha, pode ser no seu Instagram mesmo, vai lá no seu story e compartilha. Outra pessoa que vai abrir lá e vai ouvir, poxa, isso pode servir para mim. Isso faz um bem tão grande, gente, que você não faz ideia. Que você não faz ideia. Partilha a sua vida. Se for boas notícias, hein? Carol, muito obrigada, viu, meu anjo? Vamos fazer a nossa foto. Vamos! Peraí, como é que tira aqui os comentários? Vou tirar aqui, peraí. Vou tirar um aqui. Sorriso! Peraí. Aí. Marque vou postar aí. lá e te marcar. Já eu posto a live lá. Beijo, gente. Até segunda-feira com mais Dani Entrevista, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.